Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para que vocês curtissem minha página no Facebook e me seguissem no Twitter. Muito calor, muita gente, falta de mangá e excelentes palestras. Domingo, dia 21 de dezembro, fui ao Ressaca Friends, e neste vídeo falarei o que fiz e o que vi por lá. Salve, salve povo do YouTube, aqui é Kazekal8878 com mais um vídeo para vocês. Já gostaria de agradecer novamente à equipe da Yamato, que cedeu a pulseirinha de imprensa para mim, possibilitando a minha presença no evento, bem como a existência desse vídeo, lógico. E acabei não podendo ir no sábado, pois tive um outro compromisso. Mas lá estava eu, junto com o Diego do Otanipon, o Gabriel do Falido de Trás pra Frente e mais um outro amigo. A Paloma do Um Pedaço a gente acabou encontrando depois, mas ficamos a maior parte do tempo sem ela, que estava com outros amigos. Eu e os moleques nos encontramos por volta do meio-dia no metrô e meia hora depois já estávamos dentro do evento, localizado na Faculdade Cruzeiro do Sul, ao lado do shopping Anália Franco, como de costume nos últimos anos. Eu não conhecia a banda japonesa que iria tocar às 7h30, sendo assim, de atração eu estava mais interessado na palestra do autor do No Game No Life, o Yu Kamiya, que começava às 4 horas, bem como na mesa redonda feita pelos representantes das 4 maiores editoras de mangás no Brasil, que começaria logo depois no mesmo auditório por volta das 5h30. Até dar o horário da palestra, ficamos dando umas voltas pelo evento, encontramos com alguns inscritos do canal, trocamos uma ideia, etc. Daí fomos comprar alguns mangás e infelizmente me decepcionei bastante desse quesito. A começar pela falta de stands, o da JBC eu nem cheguei a ver, mas de uns eventos pra cá começou a só vender assinatura, e não os mangás em si. O da Panini, que geralmente não faz isso, e foi um sucesso no Anime Friends, eu também não vi por lá. Sobre o da New Pop, era necessário meia hora para entrar, por conta do lançamento da light novel do mangá de No Game No Life, assim como uma sessão de autógrafos que ficava no stand. Eu acabei comprando o mangá, mas nem entrei no stand, porque eu não estava afim de ficar lá meia hora debaixo do sol, naquele calor infernal. O stand da Nova Sampa era o mais tranquilo, o próprio Marcelo Del Greco fazendo caixa, dando descontos, etc. Aliás, no final da palestra, o Del Greco anunciou que cada volume seria vendido a R$5 até o final do evento, e com isso eu fiz a festa, comprando até mangás que eu não estava afim de ler, tão afim de ler, tipo Drifters e Down Tsumetai Ite. E antes disso eu já tinha comprado variante do mesmo desenhista de Summer Wars. Também tinha lá o sebo, que não encontrei nada que me interessasse, e por fim o lugar que vende mangás, onde teoricamente eu deveria comprar um monte de coisas, incluindo lançamentos. Porém isso não ocorreu, porque quase todas as séries grandes, como Mag, One Piece, Rurouni Kenshin, etc., estavam com seus volumes mais recentes em falta, o que acho bem estranho de faltar no início do segundo dia do evento. Terei que ir à Liberdade depois para comprar o que faltou, sei lá, mas mesmo assim consegui achar o 7º de Lucifer e o Martelo, o do 20 ao 22 de Rurouni Kenshin e o primeiro de Green Blood. Farei primeiras impressões de todos os primeiros volumes aí, então não se preocupem e é bem capaz que saiam vários vídeos curtos nos próximos dias, sei lá. Daí deu 16 horas e já fomos garantir nosso lugar lá no auditório, que é grande e confortável, aliás, e aí foi a palestra do Yu Kamiya, a qual ele já tinha feito no primeiro dia, e na verdade foi mais uma entrevista em que um dos staffs fazia algumas perguntas e ele e sua esposa, japonesa, que ajuda no desenho da série, respondia, obviamente, com auxílio de uma tradutora. Para quem não sabe, o Yu Kamiya é nascido no Brasil. Ele fala português com bastante sotaque e morou no Japão há mais anos do que aqui, mas ele insiste em ressaltar seu jeito BR de ser. Uma das coisas que ele ressaltou exaustivamente é que com ele não existe não. Aliás, quando alguém nega alguma coisa que ele quer fazer, ele simplesmente não ouve e faz. Disse inclusive que este é seu relacionamento com os editores. Quando esses negam alguma coisa em seu roteiro, a obra é minha, então eu sei o que é melhor para ela, ele fala. Ou seja, o autor se demonstrou meio arrogante e cabeça dura, porém mesmo assim, com alguns comentários inesperados, fez a plateia rir bastante e até me convenceu a comprar seu mangá. Uma coisa que vale comentar é para tomar muito cuidado ao interpretar essa obra. Tá certo que o cara é brasileiro e conseguiu lançar um mangá que também tem light novel, que ganhou adaptação de anime, etc. Isso é fantástico. Mas a franquia não é tão grandiosa quanto o entrevistador insinuava. Tanto que, em uma das perguntas dirigidas para a esposa do Yu Kamiya, ele perguntou: "O que você acha de participar de uma obra tão grande?" Aí ela, um pouco confusa até, responde:
Ah, não acho que é uma obra que a obra seja tão grandiosa assim, não somos nenhum Naruto da vida, mas fico feliz em ter um mangá publicado até no Brasil. E realmente eu suspeito que No Game No Life faça tanto sucesso no Japão. Deve ter alguns fãs, mas nada gigante. E a postura do autor de negar as recomendações do editor só é possível porque ele não trabalha para revistas semanais ou com uma vendagem enorme. A editora dele no Japão é a Media Factory, e não a Kodansha, ou a Shueisha, ou a Shogakukan, nem nada disso. Não desmerecendo o autor ou a obra, ele é foda e a obra eu descobrirei e farei um vídeo a respeito também. Só alertando, o sucesso no Brasil está bastante ligado ao fato de que o autor é brasileiro, e isso não significa que no Japão seja um best-seller ou algo do gênero. Enfim, fato é que a entrevista foi muito boa, pois o autor não teve medo de ser sincero, o que permitiu conhecer várias de suas características, um contato raro com um mangaka profissional. E logo depois da entrevista com o autor de No Game No Life, teve a mesa redonda entre os representantes das 4 maiores editoras de mangá no Brasil: Cassius Medawar pela JBC, Marcelo Del Greco da Nova Sampa, Beth Kodama da Panini e Júnior Fonseca da New Pop. O clima descontraído e a interação da plateia fez com que os editores falassem com bastante sinceridade a respeito do mercado de mangás nacional, quase sempre de maneira irônica, com direito a provocações ao público e aos concorrentes. Esse tipo de postura não agradou a alguns que estavam assistindo, e como sempre, a má interpretação de certos comentários fez com que o povo da internet falasse bastante besteira. Os editores começaram falando da questão do shoujo, perguntaram inicialmente para a plateia para que quem curtisse levantasse a mão. Muita gente levantou, diria até que mais da metade das pessoas que estavam lá sentadas. No entanto, ao perguntarem quem comprou algumas obras shoujos lançadas, citando nomes como Sailor Moon, Sakura Card Captors, Tom Sawyer, etc., menos de um quarto dos que levantaram inicialmente se pronunciaram. Tá certo que esse tipo de levantamento não diz muito, afinal aquela era apenas uma minúscula amostra dos consumidores brasileiros. Porém, foi conveniente o suficiente para evidenciar uma tendência comportamental de quem compra mangás no Brasil. Você não gosta de shoujo, você gosta da obra que você gosta, diz Cassius. O que mais vende não é a qualidade da obra, não é a quantidade do papel, não é o preço mais baixo, não é nada disso. O que mais vende é o mangá que é modinha, independente do papel ou do preço mais baixo, completou o Marcelo Del Greco. E os representantes da JBC e da Nova Sampa no início foram os que mais falaram, martelando nessa tecla de que não adianta milhares de pessoas pedirem o lançamento de um mangá ou de um determinado gênero, pois se elas não se comprometerem a comprar do início ao fim, a editora terá um prejuízo grande. A curva de vendas normal é decadente, ou seja, o primeiro volume vende muito, os segundos menos e o terceiro menos ainda, e assim sucessivamente. Enfim, muitos fãs interpretaram o discurso do Del Greco e do Cassius de maneira ofensiva, como se eles culpassem exclusivamente os consumidores pelo fracasso ou sucesso de uma obra, e se isentassem totalmente da culpa. No entanto, não foi bem isso que eles queriam falar, né? A verdade é que o mal entendido se deve ao fato da maioria dos consumidores ser totalmente leiga no mercado de mangás e darem palpites como se fossem donos da razão. O problema é que canais no YouTube, blogs e quase todo mundo que reproduz conteúdo de mangás na internet brasileira também é leiga. Inclusive eu, né? O pouco que sabemos é adquirido em palestras, leituras, observações, mas não temos muito conhecimento prático em si. E o que eu mais senti nessa putaria toda foi a falta de ponto de vista de um gestor mesmo. Tá certo que os mangás são arte, entretenimento, que quem trabalha nas editoras também curte muito ler quadrinhos e ter contato com o público, etc., mas elas são empresas, né? E o objetivo principal das empresas é o quê? É gerar lucro. Não sei se as outras pessoas têm consciência disso, mas é uma coisa até meio óbvia. Eu que faço administração sei razoavelmente que os processos administrativos não são simples em nenhuma área, o que inclui o mercado de mangás brasileiro também, né? É necessária uma análise do público-alvo para saber quantas pessoas comprariam de fato o mangá e para quem este seria direcionado, ter uma boa capacidade de negociação para convencer os japoneses de que vale a pena trazer uma determinada obra para o Brasil, fora todos os problemas macroeconômicos, pois o aumento da inflação, da taxa de juros, do dólar, etc., influencia diretamente no preço da gráfica, do transporte e da logística e de todos os custos da produção que impactam no preço do mangá. E outra, não estamos conversando com Natura, Apple, Volkswagen ou qualquer gigante assim. Estamos conversando com empresas de pequeno ou médio porte, que não têm tanto recurso para campanhas publicitárias absurdas ou qualquer coisa do gênero. Elas têm que se virar com o pouco que têm, né, para atender uma demanda, que por vezes é incerta, de um público extremamente exigente, que são os consumidores de mangá.
Muita gente criticou pesado o Cassius e o Del Greco por terem falado de forma um pouco exaltada, mas o time do Júnior da New Pop concordou com eles de certa forma, falando o mesmo, porém de maneira mais politizada. Já a Beth também se safou também e inclusive anunciou o lançamento do shoujo de maior sucesso no Japão em 2014, o Ao Haraido. Para muitos, ela quebrou a tese do Cassius e do Del Greco de que shoujo vende pouco, mas não acredito que seja bem isso também. Eles falaram de fato que shoujo vende pouco, mas completaram que o que vende mesmo é a obra que o público gosta. E também, só para lembrar, a Panini é uma multinacional, então é sem dúvidas a que mais possui recursos das quatro, podendo de certa forma arriscar um pouco mais. Fato é que a maioria dos consumidores são desinformados, sonham com um mercado de mangás comparado ao do Japão ou dos Estados Unidos, sendo que somos um grão de areia perto deles. Por que não lança mangás nacionais? Perguntou um cara lá da plateia. Ele não conhecia nem LED, nem Helena, nem o próprio Brazil Manga Awards. Por isso, informe-se, né? Não faltam canais de divulgação, site, canal no YouTube, Twitter, Facebook, canais e blogs especializados, etc. Enfim, ainda dá para comentar muito a respeito do mercado de mangás, do público brasileiro, dos comentários provocantes entre os quatro editores, mas o vídeo já está longo demais e eu pretendo fazer vídeos de primeiras impressões também, como eu já falei, dos mangás que eu comprei no evento. Obrigado a todos que assistiram ao vídeo, se gostaram curtam, se inscrevam, favoritem, divulguem e não esqueçam de colocar os seus comentários falando sobre o que acharam. Arigatou gozaimasu e sayonara.